Eu sou Alberto Farias, sou professor associado do Departamento de Gastroenterologia. O nosso tema hoje será a abordagem do paciente com cirrose hepática compensada. Tradicionalmente, o paciente com cirrose deve ser submetido a um checklist de condutas quando está sendo seguido ambulatorialmente. Isso inclui a avaliação nutricional, avaliação da massa muscular, o estabelecimento de um programa de exercícios físicos, atualização do esquema vacinal, a identificação e o tratamento da causa da cirrose, a prevenção das descompensações e o rastreamento das anormalidades cardiopulmonares. Eu vou comentar as principais metas do atendimento do paciente com cirrose em detalhes. Esse é um algoritmo utilizado pela Sociedade Ásia-Pacífico sobre o manejo da nutrição do paciente com cirrose, a cirrose compensada. São as recomendações que são habitualmente seguidas. Observem que é um algoritmo com bastante subitens que eu resumi da seguinte forma. A ocorrência de desnutrição e obesidade são comuns em pacientes com cirrose, principalmente no paciente que tem como causa o fígado gorduroso. Ele pode ter obesidade e ter uma desnutrição muscular, proteica e muscular associada. Na ausência de intolerância à lactose, o que se recomenda para o paciente com cirrose é uma nutrição contendo de 25 a 35 quilocalorias por quilo de peso e com a ingestão de proteínas em torno de 1 por quilo por dia. Isso inclui os aminoácidos de cadeia ramificada. Observem que a ingestão de proteína deve ser mantida mesmo nos casos de encefalopatia hepática crônica, né, dando 1 grama por quilo por dia. Isso porque a prática anterior de se restringir proteína no paciente com cirrose e encefalopatia levava a um agravamento da desnutrição. Também observar que a deficiência de zinco e carnitina são comuns e deve ser alvo da atenção com suplementação. E esses pacientes com frequência têm problemas no esvaziamento gástrico, por isso que se recomenda o fracionamento da dieta, assim como oferecer um lanche noturno. Só para termos uma ideia, um jejum de 12 horas em um paciente com cirrose equivale, em termos de metabolismo muscular e em termos de perda proteica, a 5 dias de jejum em um paciente sem cirrose. Por isso que é muito importante o fracionamento da dieta e o oferecimento do lanche noturno. Um outro aspecto a ser considerado são as complicações da cirrose, a sua prevenção. Isso foi muito bem estabelecido ao longo das diversas edições do Consenso de Baveno. O Consenso de Baveno é seguramente o documento mais utilizado em todo o mundo para orientar a conduta na hipertensão portal associada à cirrose. Aqui reconhecemos que a cirrose é entendida como uma condição que evolui em diferentes estágios, numerados de 1 a 5. No primeiro estágio, são aqueles pacientes assintomáticos sem varizes, isso é uma cirrose compensada. Assim como no estágio seguinte, o 2, em que surgem as varizes esôfago-gástricas, mas os sintomas continuam ausentes. À medida que a doença progride, entramos na fase descompensada. E o evento que mais comumente assinala a transição da fase compensada para a descompensada é o surgimento da ascite. Na fase 4, temos o sangramento varicoso e na seguinte, complicações de outros órgãos e sistemas. Essas complicações podem representar tanto a progressão dos diferentes estágios ou o surgimento de uma síndrome denominada ACLF, ou Acute on Chronic Liver Failure, que pode surgir em qualquer uma dessas fases, fazendo que o paciente, mesmo na fase compensada, passe diretamente para uma fase complicada com envolvimento de múltiplos órgãos e sistemas.
Vendo com um pouco mais de detalhes, então, na fase compensada, no estádio 1 sem varizes, o gradiente venoso hepático está alterado, a mortalidade desses pacientes é muito baixa e a progressão em um ano estimada também é baixa, tanto no que se refere ao surgimento de varizes quanto de ascite. Nessa fase, o nosso objetivo aqui é prevenir a descompensação, identificar e tratar a causa da cirrose. Na fase 2, ainda compensada, surgem as varizes, mas a pressão no sistema venoso portal já ultrapassa 10 milímetros. A partir desses valores, isso é conhecido como hipertensão portal clinicamente significativa, que é aquela associada ao surgimento das manifestações clínicas. Nessa fase, o nosso objetivo é prevenir a descompensação com especial atenção na prevenção da hemorragia varicosa. Na fase 3, surge o sangramento, portanto, é uma característica de uma cirrose descompensada. Eu vou passar muito rapidamente, porque não é o nosso objetivo. A pressão no sistema portal se eleva, o paciente tem sangramento e aqui a ideia é a hemostasia para prevenir a hemorragia recorrente e a morte do paciente. Na fase seguinte, surgem outras complicações diferentes da hemorragia. Observem que o surgimento dessas complicações guarda um paralelismo com o aumento da pressão no sistema portal. Portanto, podemos dizer que existe uma relação direta entre o aumento da pressão no sistema venoso portal e o surgimento das complicações clínicas. Essa é uma informação extremamente importante porque a identificação, preferencialmente de uma forma não invasiva, dos pacientes que estão progredindo com o aumento da pressão venosa é extremamente importante para estabelecer a estratégia de manejo de prevenção. Aqui na fase 4, nosso objetivo é prevenir o surgimento de outras complicações que caracterizam a fase 5 da doença, em que aqui, evidentemente, se trata de uma doença extremamente avançada, com a mortalidade extremamente elevada, a pressão muito elevada no sistema portal, e para esse paciente, o nosso objetivo é estabelecer uma ponte para que ele possa ser transplantado. Recentemente, o Consenso de Baveno, estamos na sua 7ª edição, propôs o cuidado personalizado no paciente com cirrose e hipertensão portal. Como funciona isso? A primeira constatação é que podemos estabelecer uma definição pragmática, não invasiva, de hipertensão portal clinicamente significativa. Lembrando que hipertensão portal clinicamente significativa, em termos numéricos, é a demonstração de valores maiores ou iguais a 10 milímetros de mercúrio no sistema portal, porque a partir desse limiar passam a surgir as complicações clínicas. A demonstração da pressão portal tradicionalmente é estabelecida com uma medida invasiva, com cateterismo hepático, a medida do gradiente venoso hepático. Entretanto, por motivos óbvios devido à sua característica invasiva, tem se buscado outros métodos menos invasivos que possam ser mais práticos para identificarmos o risco de progressão. E nesse sentido veio a medida da rigidez hepática. A rigidez hepática, que pode ser medida por métodos de elastografia ultrassônica ou por ressonância, tem uma boa correlação com o estádio histológico, portanto, se correlaciona com a fibrose, se correlaciona com os valores de pressão venosa hepática e, consequentemente, por se correlacionar com o grau de fibrose e com a pressão, se correlaciona muito bem com o risco de descompensação hepática. Aqui podemos ver a pressão no sistema venoso portal, pressão variando até 30, e a medida da rigidez hepática por elastografia. Então, à medida que a doença hepática progride, aumentando a pressão portal, aumentam os valores de elastografia, isso se correlaciona com o risco de descompensação da cirrose e, mais detalhadamente, com cada uma daquelas fases que já foram aqui demonstradas. Esse é o algoritmo do Baveno, mostrando que a descompensação hepática e o risco de morte se correlaciona com as medidas de elastografia. Mas não somente isso, se correlaciona também
com a contagem de plaquetas, aqui representando o hiperesplenismo e representando de uma forma indireta o grau de hipertensão portal. De uma forma muito simples, baseada numa definição mais pragmática, a elastografia permite, portanto, a identificação de pacientes com doença hepática crônica compensada avançada. Esse termo tem sido utilizado para designar os pacientes que têm uma fibrose estágio F3, portanto pré-cirrótica, assim como aqueles com cirrose F4 compensada. Então, esse é um termo da literatura atual que engloba todas as formas de fibrose hepática avançada com ou sem cirrose. E o que nós temos aqui do consenso de Baveno? Valores de elastografia menor do que 10 excluem doença hepática crônica avançada, e valores acima de 15 são altamente sugestivos. E com isso, a primeira recomendação é a monitorização anual do paciente com cirrose com elastografia hepática. Geralmente a técnica mais utilizada é a elastografia por ultrassom fibroscan, porque foi a mais validada, a mais estudada na literatura e comparada com a medida invasiva do gradiente venoso hepático. A elastografia também serve para identificar de uma forma pragmática aqueles pacientes que têm hipertensão portal clinicamente significativa, ou seja, que têm pressão acima de 10 milímetros no sistema venoso portal. Lembrando mais uma vez que a pressão normal no sistema é de 5 milímetros. Pressões a partir de 10 milímetros estão associadas ao surgimento de descompensação de complicações clínicas. E aqui, mais uma vez, a combinação de elastografia com a contagem de plaquetas permite estimar a hipertensão portal clinicamente significativa. Então, pacientes com uma elastografia baixa, menor do que 15 kPa e contagem de plaquetas, não têm hipertensão portal clinicamente significativa. Assim como aqueles com valores de elastografia acima de 25, isso tem uma importância, uma relevância diagnóstica, têm hipertensão portal e devem ser submetidos à endoscopia ou se partir diretamente para adoção de medidas de profilaxia primária. Existe um modelo na literatura, não vou entrar em muitos detalhes, porque é uma informação especializada, em que permite estabelecer um risco de descompensação, esse risco acima de 60%, com a combinação de diferentes cutoffs de elastografia com contagem de plaquetas. Então aqui temos a recomendação inicial para prevenir e manejar as complicações baseado em elastografia, incluindo aqui a etiologia da doença, que é um outro fator. Então temos aqui 3 exemplos. Paciente com elastografia menor do que 12 e plaquetas acima de 150 mil, se houve uma resolução da causa, aqui no caso uma resposta virológica sustentada da hepatite C e não tem nenhum outro fator de progressão de hepatopatia, esse paciente pode ser dispensado de fazer uma endoscopia para rastrear varizes e da elastografia hepática. Por outro lado, temos pacientes que têm uma elastografia com valores menor do que 25 e já foi tratada a causa da doença hepática. Então, esse paciente pode ser acompanhado endoscopicamente a cada 2 anos e, se não houver varizes, nós podemos suspender o uso de beta-bloqueadores. Então, observem que a elastografia hepática entrou como uma ferramenta não invasiva para o rastreamento desses pacientes e, combinado com a contagem de plaquetas, permite dispensar ou estabelecer o melhor momento para se realizar a endoscopia nesses pacientes. Essa é a abordagem tradicional do consenso de Baveno. De uma forma, portanto, aqui resumida e pragmática, nós devemos buscar valores de elastografia maior do que 25 kPa são críticos, valores entre 20 e 25 e contagem de plaquetas de 150 mil, ou valores de 15 kPa com contagem de plaquetas menor do que 110 mil. Essas são as 3 categorias que devemos utilizar para definir o risco evolutivo
do nosso paciente em relação a sangramento varicoso. Tudo isso utilizando esse equipamento, que é a elastografia hepática transitória. No paciente classificado como fase 1, portanto, que é aquele que não tem ainda hipertensão portal clinicamente significativa e não tem varizes, mas ele tem cirrose, nosso objetivo aqui é tratar, identificar e tratar a etiologia da forma rotineira, pedindo sorologias virais, anticorpos, pesquisando doença metabólica, fígado gorduroso. O paciente não tem varizes, portanto, tratamos a etiologia. Nessa fase, não funciona dar beta-bloqueador para esse paciente. O beta-bloqueador não previne a formação de varizes, porque o paciente não tem ainda hipertensão portal clinicamente significativa. Os beta-bloqueadores agem na hipertensão portal. Se não há hipertensão portal, não vai funcionar e, portanto, não cabe dar beta-bloqueador em paciente que tem cirrose e não se demonstra hipertensão portal clinicamente significativa. Na fase seguinte, que é o estágio 2A, esse paciente tem varizes de fino calibre. As varizes de fino calibre são de baixo risco. Nós sabemos que o risco de sangramento se correlaciona com o diâmetro das varizes. Entretanto, se a função hepática é muito deteriorada, que é o CHELD-C, esse paciente pode começar a receber beta-bloqueador não seletivo. Quais são as estratégias que nós temos para prevenir o sangramento? Nós temos o beta-bloqueador não seletivo, geralmente é o propanolol mais utilizado, o carvedilol ou a realização de ligadura elástica. Aqui a comparação entre esses 3 métodos no que se refere a controle do sangramento, redução da pressão portal e prevenção das complicações. Observem que a droga mais vantajosa para a prevenção é o carvedilol, porque permite uma redução mais efetiva da pressão portal e certamente isso se traduzirá, nós não temos dados suficientes ainda, porque é uma conduta nova, em menores taxas de complicação. Então hoje o padrão de tratamento é dar o carvedilol no lugar do propanolol para prevenir o sangramento varicoso, porque prevenimos não somente essa complicação, mas também o surgimento de outras manifestações da doença hepática avançada. Aqui temos o paciente na fase 2B, que é aquele paciente que tem varizes de risco de grosso calibre na endoscopia. Esse paciente pode ser tratado com um dos dois, ou com beta-bloqueador, no caso a escolha melhor é o carvedilol, ou com ligadura elástica. Jamais nessa fase se associa os dois métodos, porque os estudos controlados mostram que não há nenhuma vantagem em se associar beta-bloqueador com ligadura elástica no paciente no estágio 2B, um ou outro. A escolha vai depender de características do paciente, de disponibilidade, de expertise e custo, mas sempre que possível, nessa fase, o carvedilol é a melhor opção, porque vai prevenir também outras complicações da cirrose. Na fase 3 é o sangramento, tratamos com drogas vasoativas, tratamento endoscópico ou com radiologia intervencionistas com a colocação do TIPS. No estágio 4, que é aquele paciente que nós queremos prevenir a recorrência do sangramento varicoso. Aqui sim, nós tratamos obrigatoriamente com endoscopia e ligadura elástica. Com isso, nós podemos dizer que houve uma mudança do paradigma no manejo desses pacientes. Anteriormente, a estratégia tradicional era paciente com cirrose, se fazia a endoscopia no sentido de se identificar as varizes e classificar de acordo com o risco de sangramento em varizes finas e em varizes grossas. E com isso se estabelecia a possibilidade de dar um beta-bloqueador para esses pacientes, que geralmente era o propanolol, e se acompanhava com endoscopia a cada 2 anos. De acordo com esse modelo, o objetivo, portanto, era identificar varizes para prevenir o sangramento varicoso.
O novo paradigma é a identificação da hipertensão portal clinicamente significativa, independente de já ter ou não varizes. E para isso utilizamos a combinação de elastografia hepática com contagem de plaquetas. Portanto, temos 3 classes com essa combinação e a nossa opção agora é dar um beta-bloqueador, que também tem uma ação alfa, que é o carvedilol, e já mudamos o objetivo. Não é mais somente prevenir o sangramento, mas prevenir a descompensação da cirrose e o surgimento de outras manifestações clínicas. Um aspecto importante no acompanhamento desses pacientes é a identificação das complicações cardíacas e pulmonares da cirrose. São 3: a cardiomiopatia cirrótica, a síndrome hepatopulmonar e a hipertensão portopulmonar. Vamos falar rapidamente de cada uma dessas, começando pelas alterações cardíacas na cirrose. O paciente com cirrose, à medida que a doença progride, à medida que a hipertensão portal progride, tem diversas alterações cardíacas, que incluem o aumento das câmaras, hipertrofia ventricular, prejuízo na função sistólica e diastólica e alterações como o prolongamento do QT e uma redução da variabilidade de frequência cardíaca. Além disso, biomarcadores como o BNP e o NT-proBNP têm valores intermediários entre o paciente normal e aquele com insuficiência cardíaca. Eu chamo a atenção da importância de se identificar essas alterações. Todo paciente com cirrose obrigatoriamente deve ter um eletrocardiograma e devemos estar muito atento ao intervalo QT. Isso é importante porque essas alterações estão relacionadas a uma série de desfechos ruins para esse paciente. Por exemplo, o prolongamento do intervalo QT tem uma importância quando vamos tratar esses pacientes com medicamento. Vários antibióticos, por exemplo, prolongam o intervalo QT. E isso colocaria o paciente no risco de arritmias complexas. No período peritransplante hepático, esses pacientes que têm disfunção cardíaca têm um maior risco de desenvolver insuficiência cardíaca aguda no período perioperatório do transplante hepático, desenvolver síndrome de reperfusão. Quando colocamos um TIPS, que é um stent colocado entre a veia porta e a veia hepática para tratar hipertensão portal, existe um risco de insuficiência cardíaca aguda nesses pacientes com essas alterações cardíacas, assim como uma maior predisposição à síndrome hepatorrenal. E aqui a mensagem, portanto, é que esses pacientes com cirrose, ainda que compensadas, devem no segmento ter um eletrocardiograma e um ecocardiograma que deve incluir uma análise das pressões no sistema pulmonar. Observe nesse slide quais são os padrões hemodinâmicos possíveis de serem observados em um paciente com hipertensão portal. Então, temos um padrão de circulação hiperdinâmica, de sobrecarga de volume, de insuficiência cardíaca ou de síndrome portopulmonar. Eu quero chamar a atenção para esse último, a síndrome portopulmonar, que é uma complicação que ocorre entre 1 a 3% dos pacientes com cirrose. É uma condição relacionada à hipertensão portal e se caracteriza como uma hipertensão portal avançada por proliferação da parede do vaso, hipertrofia do músculo, por formação de trombos intramurais e lesões plexiformes, denotando uma lesão vascular avançada. Do ponto de vista hemodinâmico, é uma forma de hipertensão pré-capilar do grupo 1 da OMS, que a sua caracterização deve obrigatoriamente ser feita por um estudo hemodinâmico, embora o ecocardiograma possa permitir uma estimativa da pressão da artéria pulmonar, principalmente quando há uma insuficiência tricúspide associada. Então, esses são os critérios. A síndrome portopulmonar ou hipertensão portopulmonar é uma hipertensão pulmonar do grupo 1 da OMS, que é caracterizada por uma pressão, por essas medidas hemodinâmicas, né? Uma pressão da artéria pulmonar acima de 20, uma resistência pulmonar aumentada e a existência de hipertensão portal, tendo sido excluídas outras causas. Por que é importante identificar? Porque a hipertensão pulmonar não controlada é uma contraindicação ao transplante hepático. Portanto, é obrigatório.
que esse paciente tem uma estimativa de pressão de artéria pulmonar durante seu segmento. Outro aspecto importante é que existe tratamento para essa condição. E vários desses pacientes podem ser resgatados para um eventual transplante. O tratamento pode ser feito com antagonistas do receptor da endotelina, que tem uma redução da pressão pulmonar da resistência pulmonar em torno de 40%, com inibidores de fosfodiesterase. E observe nesse trabalho relativamente recente que a combinação dos dois agentes pode permitir, numa terapia oral combinada, uma redução significativa da resistência vascular pulmonar em mais de 60%. Portanto, seria muito ruim o paciente não ter a oportunidade de identificar essa complicação e de receber o tratamento adequado. Uma outra complicação da cirrose é a síndrome hepatopulmonar, que é diferente da portopulmonar. Aqui se deve a uma dilatação dos capilares pulmonares, aumentando a distância da membrana de trocas gasosas. Portanto, diferente da portopulmonar, que é uma hipertensão pulmonar levando à insuficiência cardíaca, a hepatopulmonar é uma hipoxemia devido à formação de shunts funcionais no pulmão. Aqui temos um exemplo de um ecocardiograma normal, um ecocardiograma normal em que não há passagem das microbolhas para as câmaras esquerdas do coração. Esse é o método utilizado para se fazer o diagnóstico, um ecocardiograma com a injeção de microbolhas salinas. Observem esse exemplo de um paciente com síndrome hepatopulmonar, em que injetamos a solução salina agitada com microbolhas em uma veia periférica, chega ao coração direito e rapidamente, após o terceiro ciclo cardíaco, já demonstramos a presença dessas bolhas no lado esquerdo do coração. Isso significa que há, portanto, passagem das bolhas pela circulação pulmonar e é um critério diagnóstico de shunt intrapulmonar, condição para se dar o diagnóstico de síndrome hepatopulmonar. Então, para encerrar nossa mensagem aqui no paciente com cirrose, devemos ter uma atenção especial aos aspectos nutricionais, atenção ao calendário vacinal, podemos utilizar os pressupostos do consenso de Baveno para uma avaliação e um segmento personalizado desses pacientes com hipertensão portal, porque trouxe um grande avanço, que é a incorporação de métodos não invasivos para o diagnóstico e para o segmento desses pacientes, permitindo, em muitos casos, dispensar ou adiar a realização de endoscopias nesses pacientes. Também devemos ter atenção às complicações cardiopulmonares, são extremamente importantes, o reconhecimento precoce para que possamos instituir alguma forma de tratamento. Aqui eu enfatizo que a síndrome hepatopulmonar contraindica o transplante, mas se for identificada numa fase mais precoce, é possível tratar e resgatar o paciente. A síndrome hepatopulmonar, diferente da anterior, é uma indicação precisa de transplante hepático e, pela legislação brasileira, esses pacientes recebem a pontuação extra no SCORMELD, isso é conhecido como situação especial, e podem ser transplantados mais rapidamente devido ao prognóstico ruim que essa condição apresenta. Portanto, eu recomendo incluir sempre um eletro e um ecocardiograma na avaliação rotineira dos pacientes com cirrose compensada. Obrigado.